Os imperadores romanos ocupam um espaço especial no imaginário popular quando se pensa em história antiga. Aqui no canal, eu já falei de alguns imperadores, os mais famosos talvez, ou alguns deles, como é o caso de Calígula, de Nero, de Vespasiano, do ano dos 4 imperadores, e alguns dos seguidores aqui do canal mais de uma vez falaram que eu deveria falar de todos. Então nesse vídeo eu vou contar para vocês a história, de maneira muito rápida, dos imperadores romanos. E aí fica o convite. Se você ficar curioso sobre a história de algum deles, vai nos comentários e sugere. Os imperadores que tiverem mais votos, eu vou gravar um vídeo especial contando os detalhes da vida desse imperador. Então hoje a gente vai ter a linha do tempo dos imperadores de Roma. Roma era uma república orgulhosa, uma república que foi criada porque os romanos odiavam os reis. Tem a famosa história dos reis de Roma e do último rei, Tarquínio, que foi deposto, e aí então criou-se o Senado e um sistema democrático de gestão. Na verdade era uma oligarquia, porque quem votava na república eram os homens que tinham posses. Aos poucos essa república foi se tornando efetivamente algo que a gente poderia chamar de democrática. Existia o Senado, que tinha um poder bastante grande. Para você ser um senador, você tinha que ser de uma família patrícia, mas existia a Assembleia e os tribunos da plebe, que tinham um poder de vetar leis, e a Assembleia, que tinha poderes de votar, e tinham 2 cônsules, que eram, digamos, os executivos. Tinham que ser de família mais nobre, que eram eleitos com mandato de apenas 1 ano, e eram 2 justamente para evitar que alguém tivesse mais poder que o outro. E durante centenas de anos isso funcionou. Essa história foi mudando e aí tivemos o personagem muito famoso de Júlio César, que tem um vídeo aqui no canal, que todo mundo acha que foi imperador romano, mas não foi. Foi apenas um homem muito poderoso que acabou assassinado. O assassinato de Júlio César desencadeou uma guerra civil entre, de um lado, Otávio, que era o seu herdeiro, embora não fosse filho de sangue, tinha sido adotado por Júlio César, e Marco Antônio, seu principal general, contra os assassinos que eram da classe aristocrática. Essa guerra civil durou alguns anos, com a vitória de Otávio e Marco Antônio. Otávio, então, estabelece a paz, obviamente se vinga de alguns inimigos, e no ano 27 a.C., ele decide restabelecer a antiga Constituição romana e diz que cumpriu o seu papel. Na verdade, ele tinha criado um poder extremamente grande, e aí o Senado pede que ele aceite o título de Augusto, e é o nome pelo qual ele vai acabar sendo conhecido na história, né? O imperador Augusto, o primeiro imperador de Roma. Augusto vai governar durante um número considerável de anos, e é um período de muita paz, né? A vida na cidade volta a ser tranquila, o comércio se expande. Augusto não gostava muito de ir para guerras, embora tenha feito a guerra civil, mas os generais que eram próximos a ele, vão ampliar os limites de Roma. Roma vai crescer, especialmente as guerras tanto no Oriente quanto contra os bárbaros alemães, que começavam a atacar, às vezes, ao norte do Império Romano. Com a morte de Augusto, quem o sucede é Tibério, que era filho da esposa de Augusto. Augusto havia se casado com Lívia, que era uma mulher que tinha 2 filhos, Druso e Tibério. Druso morreu durante o reinado de Augusto, e aí Lívia. Essa é uma história bastante curiosa. Lívia manobrou de todas as maneiras, inclusive outras pessoas morreram para que Tibério sucedesse Augusto. Não era o favorito de Augusto, mas acabou sendo Tibério que sucedeu. Tibério vai governar durante um período, era um homem extremamente fechado, um homem de um temperamento esquisito, tinha sido um general bem sucedido, mas não gostava muito dessa história de ficar conversando com as pessoas, e ele decide se exilar e morar na ilha de Capri, que fica ali na Itália, né, próxima da Costa Amalfitana, onde ele construiu um castelo enorme, que aliás, castelo que está lá até hoje. Quem governava mesmo o dia a dia lá em Roma era Sejano, um liberto, que era muito da confiança de Tibério. Tibério mandava, mas não no dia a dia. Tibério vai ser sucedido pelo seu sobrinho Calígula. De Calígula já tem um vídeo aqui no canal, se você tem curiosidade, pode assistir. Calígula dispensa comentários, todo mundo já ouviu falar desse rapaz que se torna imperador e que foi uma loucura. Calígula termina assassinado e é sucedido pelo seu tio Cláudio, que era o último sobrevivente, digamos assim, daquela família Júlio-Claudiana, que vinha de Júlio César, de Augusto e dos seus casamentos. Cláudio, então, se torna imperador romano, casa-se com uma mulher belíssima, Messalina. Messalina ficou conhecida por ser uma mulher muito lasciva, com muitos amantes, né? Tantos amantes que ela acaba sendo morta. E aí ele casa-se com Agripina. E a Agripina tinha um filho que ela queria tornar imperador. Ela vai ganhar a confiança de Cláudio e acaba ela mesma envenenando Cláudio para que Nero
outro imperador famoso, que também tem um vídeo aqui já no canal, então não peça para eu fazer um vídeo de Nero. Nero vai ser outro, né, como eu disse, imperador famoso, vai governar, gostava de fazer festas, fazer músicas, enfim. Seu reinado é famoso. Os últimos tempos do governo de Nero foram muito tumultuados, ele perde totalmente o apoio do Senado, dos generais, ele percebe 2 generais se autoproclamam imperadores, seguem para Roma, e ele, com medo de ser feito prisioneiro, foge e pede que um dos seus escravos o mate, porque ele não tem coragem de cometer o suicídio. Com Nero morto, termina definitivamente o que a gente pode chamar de dinastia Júlio-Claudiana. É o ano de 68, Galba vai assumir como imperador, era um general que tinha se nomeado imperador, derrotado as forças e assumido. E a gente vai ter então o famoso ano dos 4 imperadores, e também tem um vídeo aqui, porque em apenas um ano, o ano de 69, nós teremos 4 imperadores. Galba é morto pelas suas próprias forças no início de 69, assume Otto, que era um general romano. Otto acaba se suicidando ao perceber que uma guerra civil ia se instalar. Vitélio assume na metade do ano, em julho. As forças de Vespasiano vêm em direção a Roma, e aí Vitélio também é morto pela população de Roma, e Vespasiano torna-se imperador em 69. Vespasiano vai novamente conseguir colocar a paz em Roma, vai ser um imperador muito importante. Sobre Vespasiano, então, eu já falei nesse vídeo do ano dos 4 imperadores, e ele vai ser sucedido pelo seu filho Tito. Importante dizer que Vespasiano foi o primeiro imperador romano que morreu de morte natural e que conseguiu passar o império para o seu próprio filho Tito, que tinha sido o general que tinha terminado a destruição do Templo de Jerusalém, enfim, mas que era considerado pelos romanos um dos grandes imperadores. Tito, inclusive, entra para a história dos escritores da época como um dos imperadores bons. Mas ele teve alguma doença e morreu repentinamente, e o seu reinado foi curto. Ele foi substituído pelo seu irmão Domiciano, que é considerado um novo Nero. No início fez uma boa administração, mas aos poucos foi também entrando numa de excesso de poder, perseguições, mortes, enfim, foi criando uma instabilidade enorme, mas terminou também assassinado pelo próprio exército. O povo de Roma e o Senado, principalmente, estavam cansados dessa situação e decidiram que precisavam criar um sistema mais tranquilo e escolhem então um senador, um homem já com idade, um homem que tinha uma história, um homem que realmente sabia conduzir, Nerva. E Nerva decide, assim que assume como imperador, escolher seu sucessor em vida e não um filho pessoal, mas sim um homem que tivesse as qualidades para isso, e escolhe Trajano. Nerva vai ser imperador durante 3 anos, vai ter morte natural, e aí Trajano ascende ao império sem necessidade de muita disputa. Trajano é considerado um dos grandes imperadores, e foi durante o seu reinado que Roma atingiu o seu maior tamanho. Trajano, inclusive, liderando o exército, teve conquistas importantes. Se você for a Roma nos dias de hoje, ainda tem lá uma construção em homenagem às vitórias de Trajano nas suas muitas guerras que ele disputou. Trajano, em vida ainda, na verdade, no finalzinho, escolhe Adriano como seu sucessor. Sobre Adriano, a gente tem aqui um vídeo no canal que você pode assistir. Adriano é um imperador que ficou muito famoso por ser um intelectual, um homem que gostava de aprender línguas, de ter conhecimento de ler, viajou pelo império, talvez tenha sido o imperador romano que mais conheceu do seu próprio império. Adriano, ainda em vida, escolheu como seu sucessor Antonino Pio, um homem também, um senador importante, um homem que circulava bem, que era general, mas não tão general, e que vai governar Roma de 138 a 161. Foi um período tão pacífico que nem muita história de Antonino Pio tem para contar. Antonino Pio vai ser sucedido por Marco Aurélio, que era um brilhante general e talvez o imperador mais culto de todos eles, mais até do que Adriano. Marco Aurélio era um estoico, o estoicismo era uma filosofia importante para certa aristocracia romana que pregava uma vida menos luxuosa e mais concentrada nas questões essenciais. Ele escreveu um livro que foi publicado na época e que até hoje você encontra edições, as Meditações de Marco Aurélio, que são bastante profundas. Ele passou boa parte do período como imperador em guerras, era um general brilhante, um general que estava nas batalhas junto com seus homens, especialmente na região da Germânia, né? Os povos germânicos que ficavam tentando invadir Roma, e muitas vezes Marco Aurélio levava o seu exército para dentro da Germânia para missões, seja de punição ou de conquista. Esse período, que começa em Nerva e vem aqui até Marco Aurélio, é conhecida como a época dos Antoninos, né? Os generais, e talvez o período que Roma teve mais próspera, mais pacificada, sem conflitos internos. E Marco Aurélio, ao contrário dos imperadores antoninos anteriores, decidiu colocar como seu sucessor o próprio filho, que era um desvairado, e só Marco Aurélio não percebia, um homem chamado Cômodo, que aliás parece coincidência, um cara chamado Cômodo, Cômodos, que em português, né, nos dias de hoje tem um significado de alguém acomodado,
ou alguém que incomoda, pois foi o que aconteceu. Cômodo não era absolutamente preparado. A primeira coisa que ele fez foi suspender as campanhas militares que Roma vinha fazendo contra os povos germanos, o que causou inclusive pressões na fronteira. A paixão da vida de Cômodo eram os gladiadores, as lutas de gladiadores no Coliseu. Ele frequentemente ia assistir essas lutas e inclusive se considerava um gladiador talentoso e algumas vezes decidia utilizar a armadura para ir combater gladiadores. Óbvio, pobres gladiadores que tinham o azar de enfrentar Cômodo, porque claro que os organizadores davam um jeito de colocar gladiadores ou mais fracos ou mal armados e que terminavam todos mortos por Cômodo. Tem o famoso filme Gladiador com Russell Crowe, talvez o filme que tenha tornado Russell Crowe um superstar, onde o imperador é interpretado pelo Joaquim Fênix, muito bem interpretado. O final do filme não tem nada a ver com a história real. Cômodo não foi morto numa arena de lutadores, mas sim numa conspiração palaciana, porque o Senado romano tinha ficado muito bravo com Cômodo por ele ter assinado um acordo de paz com as tribos germânicas, algo que nunca havia acontecido na história de Roma. Cômodo é morto por soldados em 192, e aí a gente tem então o início de um período bastante ruim na história de Roma, em que o poder vai passar a ser exercido pelo exército. São as legiões que vão escolher os imperadores e também, na maior parte dos casos, depô-los. Um senador é nomeado imperador, rapidamente é morto porque não cumpre ali os interesses dos soldados. Outro senador é colocado como imperador, rapidamente é morto. Então, Sétimo Severo, que era o comandante das forças romanas na Panônia, que é uma região ali ao norte dos Balcãs, marcha sobre Roma, derrota os pretorianos. A guarda pretoriana tinha sido criada para ser uma guarda pessoal dos imperadores. Só que essa guarda pretoriana, em alguns momentos, ficava muito poderosa. No caso de Nero e no caso do Ano dos Quatro Imperadores, se você assistiu o vídeo, você vai ver. Foram os pretorianos, por exemplo, que mataram Galba. E aqui, os dois senadores que tinham sido mortos, os dois imperadores, senadores que viraram imperadores, haviam sido mortos pela guarda pretoriana. Quando o Sétimo Severo chega em Roma, a guarda pretoriana, obviamente, enfrenta. Sétimo Severo liquida com a guarda pretoriana, não sobra ninguém para contar a história. Ele também liquida alguns outros inimigos potenciais, pessoas que ele percebe que podem tentar disputar o poder, tira vários senadores de seus cargos e nomeia senador homens da confiança dele, e com isso consegue ter um governo relativamente tranquilo. Antes de morrer, Sétimo Severo decide nomear como sucessor seus dois filhos, para que eles partilhassem o poder que ele considerava muito grande, Caracalla e Geta. Sétimo Severo morre, e Caracalla, a primeira coisa que faz é, naturalmente, matar seu irmão Geta para ser o único imperador de Roma. É outro delinquente, assim como Domiciano, assim como Nero, Calígula, e vai causar uma série de problemas, só vivia na Esbórnia, manda perseguir e matar pessoas que ele cismava. Depois de 4 anos de Esbórnia, ele decide fazer guerra aos partos. Os partos, tem um episódio aqui que vale a pena você assistir, que fala de Marco Crasso, que tinha sido um homem muito rico e um general, na época ainda de Júlio César, que tinha decidido combater os partos e que cometeu o erro crasso. E aí eu explico por que essa palavra, essa expressão surge. Pois bem, o nosso Caracalla decide também combater os partos, leva uma legião e acaba sendo morto nessa batalha para a felicidade dos romanos. Mas nem tanto. Sétimo Severo, o pai de Caracalla, era casado com uma mulher da Síria, que havia trazido uma série de outras mulheres da aristocracia síria para o palácio. Com a morte de Sétimo Severo, essas mulheres criam ali um poder bastante considerável. Com a morte de Caracalla, distante inclusive de Roma, elas articulam para colocar no poder um rapaz de origem síria, que elas viram ali, um rapaz que tinha uma aparência de ser bastante manipulável, como imperador. Ele ficará conhecido pelo nome de Heliogábalus. Já ouviu falar? É o fundo do poço. Esse rapaz vai reinar por um curto tempo, mas um tempo suficiente para transformar o palácio uma coisa indizível. Ele era um homem de gostos sexuais absolutamente esquisitos. Ele decide criar a adoração ao deus Hélio, que não era exatamente um deus considerado em Roma. Ele manda mudar templos. Enfim, é um personagem que merece um vídeo. Esse você não precisa nem falar, mas se você falar, ajuda a ter votos para eu fazer. O fato é que esse Heliogábalo vai perdendo completamente o apoio, vai se tornando alvo de chacota, de vergonha e acaba, evidentemente, assassinado. As mesmas mulheres conseguem colocar no poder um homem de nome Alexiano. Ele decide assumir o nome de Marco Aurélio Severo. Foi inteligente, Marco Aurélio era um nome que tinha uma reputação muito grande e Severo era o sobrenome da família de Sétimo Severo, o imperador que havia conseguido colocar uma certa ordem. Ele vai comandar as forças, vai conseguir colocar uma certa ordem, mas aquela instabilidade já tomou realmente força e ele acaba sendo morto pelos próprios soldados durante uma campanha. Eles estavam acantonados, num quartel durante uma campanha, os soldados fazendo exigências descabidas, ele manda dizer que não vai atender as exigências e simplesmente os soldados o traem e o matam. Aí
o caos e a anarquia vai ser total. A morte dele foi em 235. Pois bem, nos 50 anos seguintes, entre 235 e 285, serão 26 imperadores, que eu não vou nem falar o nome, porque nenhum deles quase conseguiu ter feitos importantes. E apenas um teve morte natural. Era uma legião que nomeava o seu general imperador, bastava ele querer colocar algum tipo de limite aos soldados, ele era morto, e outra legião elegia outro imperador. Poucos desses imperadores, como eu disse, merecem menção, porque realmente governaram por pouco tempo e de maneira muito frágil. É uma época de certo caos, naturalmente, né? Muitas vezes são legiões contra legiões, soldados contra soldados. O 26º foi Diocleciano. Era um homem muito severo, muito forte, que conseguiu, ao ser nomeado imperador, organizar. Ele tinha visto, né, o tempo que ele estava como general, a confusão que estava acontecendo, era um homem muito inteligente, percebeu os erros que os outros imperadores haviam cometido, liquida, evidentemente, com forças que poderiam ser perigosas para ele, e vai governar com mão de ferro. Uma das coisas ruins do governo de Diocleciano, se você é cristão, você sabe, é que ele retoma a perseguição aos cristãos dentro do Império Romano. Após conseguir reorganizar o poder na mão do imperador, Diocleciano percebe que o Império Romano é grande demais para ser governado por um único homem. Ainda mais que muitas vezes esse homem tem que estar em batalha. Então decide dividir a gestão e criar o Império do Ocidente e colocar sobre a gestão de um dos seus generais de mais confiança, que era Maximiano. Os dois então passam a compartilhar o título de Augustus. E ele também determina que cada um deles em vida escolha um sucessor, que seria chamado de César. Dessa maneira, passamos a ter 4 pessoas responsáveis pela gestão. Dessa maneira, se o Augusto estiver liderando seu exército em algum lugar, o César faz a administração e assim por diante. Foi uma ideia inteligente, uma ideia que permitiria uma gestão mais compartilhada e mais organizada. E após fazer essa divisão administrativa, Diocleciano também percebe que é importante criar um distanciamento entre o imperador e as outras pessoas. E ele então estabelece que o imperador, o Augusto, é senhor e Deus, e transforma então os imperadores romanos em imperadores muito na linha do Oriente, aonde os súditos têm que se rebaixar, cria uma série de protocolos e cerimoniais, ou seja, o imperador deixa de ser o melhor entre os romanos e passa a ser superior e um representante de Deus ou dos deuses, e com isso pretendia que os soldados passassem a ter mais temor e, portanto, não tivessem aquelas iniciativas do século anterior. Daí também evitaria que, eventualmente, o imperador assassinado causasse o caos. Após a morte de Diocleciano, infelizmente, a coisa desanda e aí os Césares e os Augustos vão guerrear. Isso vai durar alguns anos até que sai vencedor Constantino, um homem muito importante na história do mundo ocidental. Constantino, então, decide transferir a capital romana para Bizâncio, que era uma pequena cidade na fronteira entre a Europa e a Ásia, por onde o Império Romano existia, que vai se chamar Constantinopla, e depois, num futuro muito distante, Istambul. Constantino, então, vai passar a viver em Constantinopla, ele recupera a divisão do império e passa a existir um imperador romano em Roma, mas Roma perde completamente a sua importância, vai decair muito, os imperadores seguintes são também pessoas inexpressivas, até que Roma, no século V, é tomada definitivamente pelos bárbaros e passa a ter reis de outra natureza. Do outro lado, Constantinopla vai se tornar o Império Bizantino, sucessor, de certa maneira, do Império Romano no Oriente. Vai ser um império bastante grande na região do Oriente Médio, nas Balcãs, e vai permanecer sob o controle dos imperadores bizantinos até o século XV, quando é tomada pelos otomanos, e aí passa a ser a capital do Império Otomano. Santa Sofia vai ser transformada numa mesquita, mas isso é motivo para outra história. Então, rapidamente, essa é a linha do tempo dos imperadores romanos, do primeiro imperador, que na verdade não foi o imperador Júlio César, o primeiro imperador de verdade, que foi Augusto, Otávio, até, de certa maneira, o que a gente pode chamar de último imperador romano relevante, que foi Constantino. Se você ficou curioso com a história de mais alguns deles, faz aqui um comentário, eu prometo gravar vídeo sobre eles. Se ficou curioso sobre Júlio César, Calígula, Nero, Vespasiano e o ano dos 4 imperadores, tem vídeos aqui no canal que você pode assistir.